Jesus Cristo, meus irmãos. Estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês sobre a palavra do Senhor. E bom, hoje a palavra que Deus colocou em meu coração está em Jeremias, no seu capítulo 29 e no seu versículo 11, que diz bem assim: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Bom, aqui simplesmente é um versículo de Jeremias que fala da carta de Jeremias aos cativos da Babilônia, onde o povo estava bem, bem afetado. E bom, o que esse versículo significa nas nossas vidas aqui, como diz: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, que, continuando, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, Deus aqui, para o povo que estava cativo na Babilônia, ele pensou no bem do povo. Porque, como fala em Isaías, que Deus fala que os planos dele são maiores que os nossos planos. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os planos de Deus. Os planos de Deus, por mais que pareçam não fazer sentido, quando a gente vai tentar entender, eles fazem sentido no final. E por que eles só fazem sentido no final? Porque para Deus operar na vida de alguém não precisa fazer sentido. Por exemplo, tem vezes que a gente pensa: nossa, porque eu estou passando por essas situações ruins, a pessoa passou por coisa ruim, todo mundo está ali prosperando, todo mundo está indo bem na vida, todo mundo está evoluindo e eu estou aqui parado, não consigo fazer nada. Qualquer coisa que eu tento parece que anda para trás, porque misericórdia. E aí a pessoa fica nisso e a pessoa fica pensando: nossa, será que eu estou pecando? Será que eu estou errando em alguma coisa? Será que Deus está se afastando de mim? Será que eu estou fazendo algo certo? E na verdade, essas coisas na vida, essas tribulações, provações e tudo, não é punição. Porque se Deus perdoa, qual o sentido de Ele te punir? Isso, na verdade, é preparação, treinamento. Um pai, ele nunca vai dizer pro filho, o filho que está lá parado no sofá sem fazer nada, vamos dizer assim, um filho que está sedentário, ele não vai dizer: filho, continue aí e você vai evoluir bastante. Não, ele vai pegar o filho, vai dizer: bora filho, bora andar de bicicleta aqui, bora dar uma caminhada, bora sair para algum lugar, vamos fazer alguma coisa. Porque Deus, ele não quer ver filhos preguiçosos. E não estou dizendo que você é preguiçoso por não fazer isso. Estou falando que Deus, ele faz com que passemos por essas coisas para que quando chegar lá na frente a gente esteja preparado para encontrar Ele. E por que isso? Porque quanto mais provações você passa, mais maduro você vai ficando espiritualmente. Ou seja, mais situações na sua vida, mais coisas ruins vão acontecendo, mais você vai resistindo e mais você vai evoluindo. Porque a melhor evolução não é aquela que você evolui na área não posso dizer, financeira: eu fiquei muito rico, eu tenho um corpo bom. Mas que adianta você só focar em uma área e ainda chegar nessa área de forma ilícita? Deus, ele quer que nós, como posso dizer, Deus, ele quer que a gente evolua nas 3 esferas da vida, não de forma ilícita, mas ele quer que a gente evolua nas 3 e não só em uma. As pessoas podem até evoluir financeiramente, podem até evoluir de saúde, podem até evoluir familiarmente, emocionalmente e relacionamento, mas elas não têm uma base concreta, porque se a base delas for demolida, for quebrada, elas vão acabar. Ou seja, a base que elas colocam da vida delas é como se fosse uma casa que os tijolos estão quase balançando, quase caindo. Se passar um vento forte, a casa vai cair. E bom, Deus, ele quer que a gente estabeleça as bases nele, em Jesus. Porque se você estabelecer as bases da sua vida em Jesus, você vai ver que não quer dizer que nada vai dar errado, mas que quando você tem a base em Jesus, a sua casa não vai cair, a sua mente, o seu ser não vai desmoronar. Ele vai permanecer, igual a parábola que Jesus falou, que teve um homem que estabeleceu a base da sua casa na rocha, e aí ele conseguiu resistir. O vento impetuoso veio, a tempestade veio e a casa ficou de pé. O outro fez a casa na areia, porém veio um vento forte, a tempestade levou a casa e foi grande a ruína daquela casa, como o próprio Jesus disse. Ou seja, quando estabelecemos a nossa base da nossa vida em Deus, nós resistimos e conseguimos ficar de pé. E o que significa, e o que é uma relação nisso com esse versículo? Que aqui Deus, ele fala: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Por que Deus ele permitiu tanto sofrimento ao povo de Israel? O povo de Israel já começou com 400 anos de escravidão. Aí depois o povo foi caçado pelo Egito. Depois de ser caçado pelo Egito, passou no deserto 40 anos. Depois de passar no deserto 40 anos, chegou na Terra Prometida e tinha gigantes, tinha um monte de gente lá que era fortuna. E com isso o povo, depois que veio Josué, o povo pôde habitar na terra. Mas por que Deus ele permitiu tanta coisa assim? Não é tanta coisa ruim na vida das pessoas. Deus permite provações. Ele permite provações porque... Ruim não, na verdade. Provações mesmo. Deus permite provações para que nós sejamos maduros. Porque se Deus pegasse o povo lá do Egito, trouxesse para Canaã, aí o povo simplesmente ia trazer os costumes de lá, ia trazer as coisas de lá, as tradições, as coisas. Ou seja, o povo está com a mente do Egito ainda, não estava com a mente de um povo de Israel mesmo, um povo que é de Canaã, um povo que é de Deus. Um povo de Canaã não, um povo que é realmente de Deus. Eles estavam com a mente do passado. E é isso que nós temos que tirar de nós. A mente do passado, não somente da natureza humana, da natureza da carne. E bom, para nós evoluirmos nessa área, nós temos que simplesmente confiar em Deus. Você tem que parar de se preocupar com as coisas ao seu redor. Não estou falando que é para você esquecer as responsabilidades, esquecer a obrigação. Agora eu estou livre, eu vou fazer nada. Não é assim que funciona. É parar de se preocupar com o amanhã. Literalmente, se o amanhã, o tempo é de Deus, se o tempo, o amanhã, tudo é de Deus. Deus tem controle de tudo, absolutamente tudo. Ele pode mexer no sol se ele quiser. Pode estar lá longe e a gente ficar sem sol, se ele quiser. Ou seja, se está com medo do que pode acontecer amanhã, do que pode acontecer se vocês infelizmente não fazer tal coisa, se você, sei lá, acontecer um acidente, você não pode ir agora, não sei, não se preocupe com o tempo. É claro, nós temos nossa rotina, temos que cumprir os horários, mas não precisa ficar, ai meu Deus, vai dar 2 horas, tem que fazer isso rápido, aí sendo que ainda é 1 hora, você está se preocupando tanto, com tanto tempo. Ou seja, faça as coisas no ritmo, no seu ritmo, em paz, no ritmo de Deus, melhor ainda, porque Deus, ele não tem ritmo de pressa. O Espírito Santo, ele não chega, você vai dobrar a direita, não, ele não é rápido, ele não precisa ter pressa para fazer as coisas, ele simplesmente chega suave, igual o profeta Elias. Recebeu a mensagem de Deus, não estava no fogo, não estava nas ondas, não estava no tremor, não, Jesus, Deus e Jesus estava na brisa suave, e aí Elias conseguiu ouvir a Deus. E é assim na nossa vida, meus irmãos. Nós temos que silenciar os tremores, as ondas, o fogo que vem em nossa vida e ficam nos surdando para que nós possamos ouvir a Deus. E o que são essas coisas? São simplesmente ansiedade, preocupação, medo, redes sociais, pessoas, conversas, tudo esse negócio entope a pessoa de coisas que são desnecessárias. Ou seja, como é que eu faço para limpar isso tudo? Você vai pegar um momento, vai não se trancar no seu quarto, mas fecha a porta do seu quarto e vai orar com Deus. Esqueça tudo, seja sincero com Deus, fale tudo, jogue fora. É como se fosse tacar algo que estava te prendendo. Um exemplo muito ruim, que é como se fosse um vômito. Um vômito é ruim, né? Ou seja, taca tudo de ruim que está dentro de você te consumindo, que Deus, ele não tem nojo dos seus problemas. Muito menos isso. Ele ama que você seja sincero com Ele. Você tem que entender que Deus ama. Ele ama estar com a sua obra. Ou seja, Ele ama a sua presença lá na oração. Ele ama você. Ou seja, Deus, Ele não desvaloriza quando o filho vai lá cansado pela noite orar, falar com Ele. Pelo contrário, Ele não vai chegar, você pecou, caraca, mano, pelo amor de Deus, você pecou tanto e ainda vem orar aqui. Não, isso é coisa do diabo, mentira do diabo. Pelo contrário, ele vai dizer, meu filho, que bom que você veio hoje. Estava esperando você nesse dia que você passou por tantas tribulações. Ou seja, Deus, Ele é um pai. Ele não vai chegar te julgando, Ele não vai chegar reclamando, porque Ele não vai fazer isso. Ele vai chegar para te confortar. Confesse seus pecados se você pecou, mas Ele vai te confortar. Não se preocupe. Pare de pensar, não, Deus vai me punir. Tem que tirar esse pensamento de punição, porque não existe mais punição. Como Romanos 8:1 diz, portanto, já não há mais condenação para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, se você não anda mais segundo a carne, você não segue mais o desejo da sua carne e somente quer seguir os conselhos e a vontade de Deus, e você está se preocupando com condenação, com punição. Não existe mais condenação nem punição. Agora você é livre.
Tô dizendo que você é livre para pecar, mas livre do pecado. Você é livre do pecado. Tem que ter esse dom. Porque muita gente pensa, eu sou livre para fazer o que quiser. Não, você é livre do pecado. E tem que entender isso. E retomando acerca do versículo, por que Deus ele confortou o povo com essa palavra aqui? Que simplesmente que ele tem planos de paz e não planos de mal. Porque nós pensamos que por passar por muitas tribulações, muitas tentações, nós pensamos, não, Deus deve estar se afastando de mim, eu devo ter me afastado de Deus, eu estou longe de Deus, eu devo ter pecado. Não, pelo contrário, se a situação está muito ruim, se está vindo muita provação, muita tentação, é porque Deus, no caso você está mais próximo de Deus do que você pensava. Porque quanto mais você busca Deus, mais Satanás fica furioso, ele fica, meu Deus, esse cara aqui é uma ameaça, a gente tem que derrotar ele, tem que acabar com ele. Ou seja, quanto mais você busca Deus, quanto mais você persevera, quanto mais você acredita no plano de Deus, mais você vai ser tentado, provado, você vai ser até Deus te dar um escape para você fugir de qualquer coisa, de qualquer situação. E bom, esse foi o vídeo. Eu espero que Deus tenha transmitido, espero que Deus não, no caso, espero que eu tenha sido um instrumento bom de Deus para falar a palavra dele, e Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. E sempre lembre-se, Deus nunca quer o seu mal, ele sempre quer o seu bem.